Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa sala virtual da 39ª Subseção São Bernardo do Campo. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de contratos imobiliários mais frequentes. Hoje quem vai expor é a doutora Fernanda Kelly Inácio Hallwell, nome um pouco difícil. A doutora Fernanda vai expor sobre contrato de venda e compra. Eu vou ler aqui o breve currículo, com certeza está bem enxuto. Doutora Fernanda, advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, atualmente está como presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registros Públicos da OAB de São Bernardo do Campo. Também é membro da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos do Instituto de Direito Imobiliário, o IBRADIM. Doutora Fernanda, a palavra é sua. Obrigada, Cíntia. Obrigada a todos presentes. É uma grande alegria, sempre uma satisfação para mim realizar qualquer evento, estar à frente aí na Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São Bernardo. Falar de direito imobiliário para mim é uma grande alegria. Quero aproveitar aqui para agradecer à OAB, a diretoria, que sempre dá oportunidade para a gente realizar esses encontros, né, discutirmos à vontade as questões pertinentes, buscarmos sempre atualização, e também aproveito para agradecer a Cíntia do setor de eventos da OAB, que está aqui nos dando esse apoio hoje, nos apoiou com as inscrições, liberação de link. Então, sem o trabalho aí de todos os membros da comissão, membros da OAB, a gente não realiza nada, né? Então, eu agradeço a todos, e especialmente aos presentes. É muito bom ver aqui um público grande de interessados, né, para ouvir sobre contrato de compra e venda, os contratos frequentes, né, os contratos que a gente vai falar aqui ao longo do curso, mas tem um público que entende que, por mais que esteja acostumado a lidar com esses contratos, acredito que a maioria seja do meio imobiliário, né, sim importante estudar, debater, revisitar os temas. Então é uma alegria muito grande a gente organizar o curso e ter esse acolhimento, né, por vocês. Esperamos, com certeza, contribuir para que a gente tenha aí 3 noites muito proveitosas, né, com muitos frutos para todos nós. Bom, por que o curso é de contratos imobiliários, mas a gente não pretende aqui trazer uma abordagem de redação de cláusula, trazer aqui uma minuta de um contrato, porque modelos de contrato estão à nossa disposição facilmente. A gente tem acesso tanto no dia a dia com nossos clientes, assim como na internet, e para quem é mais tecnológico, aí até o ChatGPT ajuda nisso, né? Então, o modelo de contrato, ele não é o enfoque do nosso curso. O nosso curso tem o propósito de a gente entender conceitos, características, elementos, requisitos essenciais, e trazer até sugestões que a gente aprendeu aí ao longo do tempo, em questões práticas mesmo, que recomendam a utilização de determinada cláusula, um esclarecimento, mas uma situação bem pontual, para nos auxiliar a solucionar conflitos. Aliás, acima de tudo, a evitar os conflitos, né? Que esse que é o propósito principal. Então, dentro dessa dinâmica, a gente teve que fazer um recorte, porque o tema de contratos, ele é muito vasto. E, com isso, a gente não tem condição de nem 2 horas, nem se eu falasse as 2 horas direto, que não é esse o propósito, claro, deixar um tempo aí para a gente poder debater, mas não esgotaria o tema, né? Então, é um tema que envolve desde a formação do contrato, que a gente vai entender ali os elementos essenciais de validade, né? Que vamos buscar ali a fonte no Código Civil, na parte geral do Código Civil,
Então, até mesmo uma questão de sucessão, então, tem um desencadeamento muito grande. Fizemos, então, aqui um recorte, né, para poder trazer algumas informações práticas, né, para a gente adotar aí no nosso dia a dia. Contrato, quando a gente fala da compra e venda, por si só, ela diz muita coisa. A compra e venda não é restrita a imóvel, né? A gente pode estar falando de bens móveis, bens materiais, imateriais, bens presentes, bens futuros. O que a gente vai trazer aqui, eu tive que recortar, escolher um tema. Existem muitos regimes jurídicos que a gente pode falar de compra e venda. A gente tem a compra e venda do loteamento, que está ali regulado pela Lei 6766. Temos a compra e venda da incorporação de imóveis, no caso do imóvel na planta. Esses dois tipos, inclusive, também são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. E, em razão disso, a gente tem uma dinâmica, mesmo de redação de contrato e de obrigações, de efeitos totalmente diferentes do contrato civil. Um exemplo disso é, por exemplo, na incorporação, a exigência legal da existência de um quadro-resumo, sob pena desse contrato, inclusive, vir a ser resolvido, do comprador arrepender, desistir, né, tomar iniciativa para resolver o contrato por inexistir um quadro-resumo. Circunstância essa que a gente não tem num contrato civil. Essa exigência nós não temos. Então, só por esse exemplo, a gente percebe que não dá para falar de todos os regimes jurídicos. O regime jurídico que falaremos hoje é o regime civil, que a gente fala privado, ou então compra e venda entre particulares também, todos querem dizer aqui aquela compra e venda realizada entre particulares, como eu vendendo imóvel para a doutora Cíntia. É desse contrato que a gente vai falar. E falando de compra e venda civil, a gente já traz aqui os efeitos, a força de uma legislação recente, né, que é a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe aí para o Código Civil alguns novos artigos, né, mudou a redação de artigos, para trazer a ideia de que haverá a menor intervenção do Estado nesse negócio. Há, portanto, por parte das partes contratantes, uma liberdade para estabelecer ali as regras dessa negociação. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, para facilitar aí, para dar mais clareza, mais ritmo para a nossa apresentação, e até por isso, como eu vou compartilhar, eu não terei condições de ficar observando o chat, então, também por isso a dinâmica de a gente deixar para o final, para a gente falar, né, debater algum tema específico, vocês poderem trazer exemplos ou dúvidas, para a gente conversar, ter realmente uma troca, tá? Vamos lá, vou começar a compartilhar aqui. O meu áudio tá bom, gente? Aqui Ok, sim. eu estou ouvindo bem, sou o Simar, estou ouvindo bem. Obrigada. Vou tentar ampliar agora, pessoal. Vocês já estão vendo a tela? Já, Sim, né? estamos. Sim. Melhorou aí o tamanho da apresentação? Não, Não? não. Certo. Então, só mais um pouquinho de paciência para vocês aqui, que eu vou tentar compartilhar de outra forma.
colocar aqui no PDF talvez facilite. Só mais um pouquinho de paciência aí, pessoal. Doutora Fernanda, a senhora quer que eu Sim. tenha que compartilhar aqui? Ou Ah, sim, pode pode ser, clicar em Cíntia, pode apresentar a mandar. tela? Ah, pode ser, pode. Eu apresento. Uhum, melhor. Tá bom. Fê, vou aproveitar enquanto você está abrindo aí, só respondendo a pergunta, o material vai ser disponibilizado sim, tá? Vai ser enviado por e-mail, junto com o certificado. Após as 3 aulas, provavelmente na semana que vem, a partir de segunda-feira, pessoal, a Cíntia vai mandar o e-mail com o certificado e o material das aulas, tá? Obrigada, Cíntia. Cíntias. Devia ter te mandado isso aqui antes, hein? É porque se ficar muito pequenininho, não adianta, vocês não vão conseguir acompanhar muito bem, né? Então, é melhor deixar, tentar projetar aqui maior. Não, mas fica tranquila. Se a senhora quiser apresentar do jeito que a senhora estava apresentando antes, clicar em apresentar agora, aí abre o arquivo. Quando abrir o arquivo do PowerPoint, vai ter um desenho de um projetor. Ou se a senhora apertar o F5, ele já compartilha na tela toda. O F5, vamos É. lá. Vamos fazer o passo a passo. Abre lá para compartilhar aqui, apresentar agora, né, na sala. Sim. Aí vai estar lá uma janela, né? Porque ele está aberto já, o PowerPoint, certo? Ele está aberto, isso, inclusive, então, eu estou clicando nele, na apresentação, mas ela fica pequenininha, né? Isso, Eu mas aí cliquei, já pode. selecionei. Então, aí clica em compartilhar agora. Uhum. Vamos ver, para ele abrir aqui. Ok. Abriu. Aqui onde tem no canto da tela, onde tem a opção de 100%, do lado vai ter como se fosse um projetor, um quadrado. Isso. Clica nele. Então, eu estou clicando fora do Meet, né? Eu estou clicando No, fora do Meet, mas vocês disseram que não adiantava, né? Que estava do mesmo tamanho. Viu? Eu fiz isso. não Não sei o foi. que. Clica Não aqui. foi. Manda então, fica mais fácil. Manda aqui pelo WhatsApp, que aí eu compartilho. Uhum. Ainda não ficou bom, né? É que eu tô com o meu WhatsApp fechado, por isso que eu não te mandei ainda. Então, se quiser mandar pelo e-mail também, pode ser. Te mandando aqui.
Mas agora melhorou a visualização, Fê. Porque eu compartilhei o Mexeu, né? PDF, fica melhor, né? O PDF, ele melhora bastante. Pessoal, eu vou apresentando aqui para não atrasar muito, tá? Enquanto isso, eu vou tentando mandar aí o arquivo para a Cíntia para poder melhorar a visualização para vocês. Mas, assim, o que eu gostaria de começar aqui a explanar, para vocês terem uma visão do que a gente vai abordar hoje, tá? Então, eu trouxe aqui o conceito, né? A gente vai visitar o Código Civil, olhar lá na fonte, né? A compra e venda, para poder, a partir daí, fazer uma distinção, uma diferenciação com o compromisso de compra e venda e seus efeitos, a eficácia desses negócios. Depois disso, a gente vai lembrar as cláusulas, as restrições, as exigências, as garantias legais, cláusulas especiais, e vamos finalizar com o que eu chamei de trilha aqui, na verdade, são uma sequência aqui de itens, de tópicos, que fazem parte aí do contrato que a gente precisa observar, né? São informações aí, dicas do nosso dia a dia. Bom, aqui eu trouxe o artigo da liberdade econômica, que eu já comentei anteriormente, então vamos logo visitar o nosso querido Código Civil. Vocês já estão vendo a tela que está com o artigo 481? Já sim, Fê. Já? Sim. Legal. Muito bem. Então, o artigo 481, ele inaugura aí o capítulo da compra e venda, que está na parte especial do Código Civil. Ele traz uma definição que ela diz tudo, por si só, ela é muito clara, né? Ela diz que pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe preço certo em dinheiro. Eu grifei, eu destaquei aí no caput do artigo os principais elementos da compra e venda. Então, de um lado, a gente tem, por parte do vendedor, uma prestação de dar, uma obrigação de transferir o domínio de certa coisa. E, do outro lado, por parte do comprador, pagar o preço em dinheiro. Pagar o preço em dinheiro já nos traz uma informação, uma característica do contrato de compra e venda e que o diferencia de outros contratos. Quando a gente fala que é pagar em dinheiro, eu já estou excluindo outros contratos, no caso, vamos falar o mais fácil aqui, a permuta, né, que você paga o preço através de um outro imóvel. Quando a gente olha para essa prestação aqui do vendedor, de transferir o domínio de certa coisa, a gente vai para o elemento do domínio e a gente também já identifica aqui uma diferenciação com outros negócios. Sendo aí o mais comum deles, o mais usual, que faz parte do nosso dia a dia, o próprio compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda, a gente vai encontrar aqui informações a respeito dele, o esclarecimento dele, um pouco antes, no Código Civil, lá no artigo 463, a partir do 462, na verdade, que ele vai falar do contrato preliminar, também chamado de pré-contrato pela doutrina. E aí o Código diz o seguinte, que desde que não conste nenhuma cláusula de arrependimento nesse contrato particular, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, do contrato definitivo. Por esses elementos que a gente verifica nessa redação, a gente consegue, então, perceber que temos aqui uma obrigação de fazer. O objeto desse compromisso de compra e venda é a obrigação de celebrar o contrato definitivo. Então, enquanto na compra e venda a gente tem como objeto
a transferência do domínio, aqui a gente tem a celebração do contrato definitivo. Para o comprador, então, ele surge para ele, é criado com um compromisso particular o direito de exigir esse contrato definitivo, lembrando que o caput do 463 diz qualquer das partes, isso é uma informação importante porque a gente utiliza como embasamento para pedir adjudicação compulsória, né? Mas, falando aqui da ótica do comprador, então, cria para ele esse direito de exigir o contrato definitivo e possibilita também a aquisição do direito real de aquisição, né, se levado ao registro de imóveis. Então, aqui, em termos de objetivos, a gente já percebe aqui a diferença de um contrato e outro. No plano de eficácia, vamos passar aqui rapidinho sobre esse assunto, mas é importante a gente visualizar ele. Porque a gente tem duas situações. A eficácia pessoal, que é a regra geral dos contratos. Todo contrato vai produzir, entre as partes, direitos e obrigações. E a gente tem a eficácia real. A eficácia real, ela já vai produzir efeitos em relação ao registro de imóveis, através do registro de imóveis, com a transferência da propriedade. Ou, no caso do registro do compromisso particular, a gente vai ter aí o direito real de aquisição. Por que eu estou falando isso? Para destacar que, embora a gente tenha ali um contrato de compra e venda, e eu estou me referindo ao contrato definitivo, portanto, se é de um imóvel com um valor superior a 30 salários mínimos, estamos falando, inclusive, de um instrumento que é público, uma escritura pública. Ainda assim, antes de ser levado ao registro de imóveis, a gente tem uma eficácia pessoal. Só teremos a eficácia real quando esse título for apresentado no registro de imóveis. O direito de aquisição, ele não é compatível com o direito de propriedade, que, no caso, só vai efetivar realmente essa propriedade quando ocorrer a quitação desse compromisso particular. Dito isso, é bom assim, a gente ter em mente, a gente destacar que uma coisa é o direito, outra coisa é a forma. Nós também podemos ter um compromisso de compra e venda celebrado na forma pública. Nem por isso vai ocorrer o direito de propriedade com o registro desse compromisso público de compra e venda. Por quê? A gente tem que observar o conteúdo desse documento, desse instrumento, independentemente da forma dele. O artigo 108 do Código Civil é o artigo que trata da forma solene da compra e venda, dizendo que, para sua validade, é necessário, então, a forma pública, a escritura pública, para constituir, para transferir, para modificar, para renunciar direitos reais sobre imóveis. No dia a dia, aqui, especialmente na nossa região, falar de imóvel inferior a 30 salários mínimos é uma coisa muito aceitável, cabível, né? Mas a gente pode pensar aqui numa vaga de garagem autônoma, ou até esses boxes, depósitos que alguns condomínios possuem e que podem ser através de uma matrícula individualizada. Outras situações fica mais difícil na nossa região, mas são absolutamente cabíveis, talvez, em outras regiões do país, né? A exceção que a gente tem em relação à forma pública diz respeito aos contratos que são firmados no âmbito do sistema financeiro da habitação. É um contrato particular, aquele que a gente assina com financiamento, vai pedir o financiamento imobiliário para poder quitar o preço, né, da compra e venda. Esse contrato, ele é particular, no entanto, a lei dá a ele a qualidade, a possibilidade de ele entrar no registro de imóveis. Então, a gente fala que ele tem força de escritura pública. Mas a gente tem, então, essa exceção apenas. Voltando só à redação do 463, que é o que fala do contrato preliminar,
aqui ele faz uma ressalva, né, que o concluído o contrato preliminar, desde que não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes pode exigir a celebração do definitivo. Eu voltei na redação do artigo para ilustrar que o direito de arrependimento, ele é permitido. Apenas a ressalva é feita em relação a alguns efeitos, né, se há esse direito de arrependimento. Então, eu não consigo obrigar a parte contrária a otorgar o contrato definitivo, porque ela tem ali a faculdade de se arrepender. E se houver essa possibilidade no contrato, vai criar aí obstáculos para a gente pedir uma adjudicação compulsória, também para que possa vir ingressar no registro de imóveis esse compromisso, atribuindo aí aquele direito real de aquisição, mas é plenamente possível e legal que exista o direito de arrependimento. A gente só precisa tomar cuidado na hora de redigir o contrato, né, quando estamos falando do compromisso particular, para não trazer cláusulas contraditórias. Em um determinado momento do contrato, dizer que ele pode, que as partes podem ali desfazer do negócio, e em um outro momento dizer que não cabe arrependimento. Então, é mais uma questão de cuidado na redação da cláusula. Falando aqui também em validade desse contrato, a gente tem um artigo importante aqui no Código Civil, que ele vem declarar que um negócio nulo, se ele contiver requisitos de outro negócio, ele pode subsistir como válido nesse outro negócio, desde que seja possível identificar que as partes queriam esse outro negócio. Parece um pouco confuso, mas a situação é a seguinte: a gente tem que lembrar que um negócio jurídico nulo, ele nunca vai se convalidar. No entanto, muitas vezes, até por desconhecimento, por falta de orientação, as partes celebram ali, firmam um contrato com algumas impropriedades. Então, ele pode não ser acolhido, aceito, de acordo com a nomenclatura que foi dada, ou até com o objeto que foi dado. Mas, se puder se extrair dali a finalidade, o intuito das partes, e se esse intuito for preencher os requisitos de outro contrato, poderá ser admitida a validade desse outro contrato. Isso pode acontecer em situações do tipo: as partes celebrarem compra e venda, contrato de compra e venda de imóvel superior a 30 salários mínimos, por forma particular, o que não é possível, como vimos logo um pouco antes, né? Assim como, de repente, celebrar, utilizar um documento chamado recibo de pagamento e trazer ali cláusulas de um compromisso de compra e venda. Situações como essa já foram analisadas aí anteriormente no judiciário e foi feita essa observação de preenchimento de requisitos e o intuito das partes. Inclusive, a gente tem um outro dispositivo no Código Civil que fala justamente sobre a prioridade que se dá ao intuito, à vontade, ao desejo das partes, em detrimento da redação que foi dada, né? Então, a gente sempre busca compreender pela redação o que se queria, né? E não tanto valorizar aí o nome do contrato ou alguma terminologia que tenha sido utilizada de forma equivocada. Feita essa abertura aqui, mais conceitual, de noções gerais aí do contrato, a gente vai entrar agora na parte sobre as restrições e as exigências à compra e venda. A primeira delas aqui é a outorga uxória. O que é a outorga uxória? É a autorização do cônjuge, do companheiro, para que a compra e venda possa ser celebrada. A finalidade dessa autorização é evitar a dilapidação do patrimônio, ainda que esse patrimônio seja o patrimônio de um dos cônjuges, mas o outro precisa anuir, precisa concordar com essa alienação.
E quando a gente está falando de outorga, a gente está pressupondo que esse cônjuge não é também dono desse imóvel, não há aí uma compropriedade. Porque se assim fosse, ele figuraria na compra e venda como vendedor, e não como um anuente, não concordando. Então, aqui, um exemplo prático. Vamos imaginar um contexto de um casal que o bem pertença à esposa, ela recebeu esse bem, é um bem de família, né, recebeu aí de herança, e o regime de casamento dela é a comunhão parcial de bens. Num contexto como esse, é um bem particular. No entanto, apesar de ser um bem particular, ela precisa que o marido, que o cônjuge venha à compra e venda e anua a essa compra e venda. Então, a gente só tem aí a outorga num contexto como esse, na venda de um bem que é particular. E desde que ocorra aí a situação de esse casal, ou no caso de união estável, né, esteja vigorando com um regime de bens que não seja da separação absoluta, seja um dos outros regimes. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito da outorga uxória, mas, assim, seria interessante a gente destacar aqui um ponto, estou subindo aqui a tela para ficar mais visível para vocês, a respeito do compromisso de compra e venda. O código, ele fala da necessidade, né, da autorização para alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. O compromisso de compra e venda, como a gente falou antes, ele tem uma natureza obrigacional. Via de regra, não precisaria, para o plano de validade desse compromisso, a outorga nesse momento. No entanto, ela é absolutamente recomendável. E a gente sabe que no dia a dia, às vezes acontece que você está ali com um negócio todo alinhado, né? Os corretores de imóveis, acredito que possam ter alguns corretores aqui acompanhando a aula, certamente já viverão aquela situação de que, olha, está tudo alinhado, contrato pronto, a esposa ou o marido estão viajando. Ah, vamos assinar aqui, depois, lá na hora de otorgar a escritura, a outra parte comparece e assina. É um pouquinho perigoso essa situação, porque, às vezes, não só por não concordar com o negócio, mas estamos todos sujeitos aí a alguns eventos incertos, né? E se esse compromisso não tiver a anuência nele, a participação nele, o comprador pode vir, no futuro, a encontrar dificuldades de obrigar a parte vendedora a lhe outorgar o contrato definitivo. Se a gente imaginar um contexto aqui, o preço pago, qualquer tipo de dificuldade que ele não esteja conseguindo a escritura, né, de compra e venda, o contrato definitivo, se ele tiver que instaurar um processo seja administrativo ou judicial, especialmente judicial, para pedir adjudicação compulsória, a gente vai entrar num contexto, assim, de risco, porque nós temos conflito de competência, questões de formação do polo passivo. Por quê? Se a gente está discutindo uma outorga uxória, é uma questão do âmbito da vara da família. Se a gente está discutindo a adjudicação compulsória, o polo passivo, o réu desse processo, são as partes que ali compuseram o processo. Então, você vai ter quem? Um dos cônjuges no polo passivo e o outro. Então, a gente vai entrar em um contexto de dificuldades, de risco, que não é nada recomendável. Então, de toda forma, a gente precisa se acautelar, e o ideal é já coletar a anuência do cônjuge ou do companheiro, desde o compromisso de compra e venda, se for assim a negociação, se ela estiver sendo feita dessa forma. Bom, uma outra restrição à compra e venda é a venda de ascendente a descendente.
Aqui, o código visa proteger a legítima dos herdeiros necessários, porque venda de pai para filho tem ali uma característica diferenciada, né? Normalmente o preço é diferenciado, ou pelo menos as condições de pagamento. E ainda mais na sociedade atual, a gente tem famílias, né, absolutamente de composições distintas, né? Então, casais que têm filhos de um primeiro casamento, filho de um segundo casamento. Então, é um contexto que pode desenvolver aí algum conflito se não ocorrer essa anuência. Então, é importante exigir, né, estar atento se não está sendo omitida a informação aí de um descendente para coletar essas anuências, porque se não ocorrer o respeito a essa exigência, essa venda ela pode ser anulada. Então, qualquer um dos descendentes, ele poderá pedir anulação do negócio, e detalhe, ele não precisa sequer provar que foi prejudicado. Ainda que o negócio tenha sido celebrado num valor de mercado, com condições aí razoáveis de pagamento, ele poderá anular esse negócio. E não só o descendente, né? A gente tem que ter aí também a anuência do cônjuge do alienante, tá? Essa anuência, normalmente ela vem expressa no próprio contrato, na própria escritura de compra e venda. É normal o cartório, né, incluir lá uma cláusula e coletar ali a concordância dos descendentes, dos demais. Mas, uma vez ou outra, isso pode passar desapercebido, e se isso ocorrer, também é possível ser suprido através de um documento à parte. O mais importante é a gente ter ali a certeza da ciência e da concordância dos demais descendentes. Aqui, essa regra, ela vale no caso da compra e venda, não vale em relação à doação. Mas doação, a doutora Josefa vai explicar muito bem para vocês amanhã, então não vou entrar nesse detalhamento aqui. Prazo para anular o negócio: 2 anos a contar da ciência do ato. Esse prazo já teve bastante polêmica a respeito, porque o normal, nesse caso, o ascendente vende para o descendente e não leva o contrato ao registro, fica lá na gaveta. Se ninguém fala para o outro, não coletou anuência, depois de quanto tempo que esse outro descendente, aí esse irmão, vai descobrir o negócio, né? Então, depois de 2 anos da celebração do negócio, pode ser prejudicado dessa forma. Então, na 6ª jornada de Direito Civil, discutido o tema, foi extraído aí o enunciado 545, que trouxe como marco, né, a ciência do ato, podendo ser, então, comprovada de qualquer forma, né, essa ciência, não apenas pelo registro de imóveis, mas se não tiver como comprovar de outra forma, o marco vai ser o registro dessa escritura lá na matrícula do imóvel. A gente tem aqui, então, um prazo decadencial, decorreu os 2 anos, não há mais que se falar, consolida-se totalmente, né, esse negócio. Um lembrete aqui importante é o seguinte: a compra e venda, quando eu trouxe lá o capítulo, o artigo 481, esse capítulo, ele não é restrito a imóvel, né? Ali, aqueles dispositivos, eles regulam a compra e venda de outros bens. Então, um alerta que fica aqui, um cuidado, é que, especialmente em questões que envolvam, por exemplo, holdings, né? Que é uma coisa que tem se colocado muito em prática hoje. Então, a cessão de cota de ascendente para descendente, ela também deve ter essa cautela, né?
caso, né, a cota aí não seja cedida a todos os descendentes. Normalmente mas fica aqui um alerta para nós, né, para observarmos o atendimento dessa exigência. Com veículo também, viu, gente? No dia a dia, a gente acaba não dando atenção, mas na realidade também tem essa exigência. Agora que é um dos tópicos, o pessoal fala hot topics do Código Civil, que é condomínio, né? Venda de bem em condomínio. A gente está falando aqui do condomínio civil, não do condomínio edilício. Quando um bem pertence aí, tem vários proprietários, sendo uma coisa indivisível, o Código Civil traz a preferência, né, a necessidade de ser ofertado primeiro a venda para os seus condôminos, para depois oferecer para terceiros. Isso é natural, porque no condomínio já é ali um foco de problemas, né? A gente sabe que em outros artigos do Código Civil sempre foi dado a prioridade para extinguir o condomínio, porque realmente é uma situação que, mesmo quando há afinidade entre os condôminos, há controvérsias, há litígios. Então, visando evitar, pressupondo que aumentaria o litígio, então você evita trazer um estranho para conviver ali com os outros condôminos, se é possível, manter dentro do mesmo condomínio, né? Então, aqui a gente tem essa obrigatoriedade e algumas informações interessantes sobre essa venda de bem condomínio, sobre essa restrição, é que se nós tivermos um contexto aí com vários coproprietários, o coproprietário que pretenda vender a sua fração, se for para vender para um dos seus condôminos, não precisa ofertar a todos, ele pode fazer a venda direta entre condôminos, sem a necessidade de fazer aquela notificação para todos eles. E também essa questão da coisa indivisível, né? É muito comum a gente ter uma situação que o imóvel comporta a divisibilidade. Então, vamos pensar aqui, um terreno de 500 metros quadrados. É permitido a divisão desse bem, então, você tem lá uma matrícula de uma área de 500 metros quadrados, estou falando aqui urbano, né, uma área urbana de 500 metros quadrados, a lei permite que ela seja aí desdobrada e gere 2 matrículas de 250 metros quadrados. Então, a gente tem uma coisa que está num estado de indivisão, mas que é possível a sua divisão. Num caso como esse, mesmo assim, a jurisprudência, a doutrina, tem seguido a regra do artigo 504, dizendo que é necessário, mesmo assim, priorizar a alienação para o condômino. Agora, a gente pode ver alguns artigos, por parte de doutrina, defesas, quando a gente já tem uma divisibilidade fática. Então, lá no cartório você tem uma matrícula só, mas na prática, os condôminos já construíram imóveis totalmente separados, com muro, entradas próprias, o dia a dia ali já totalmente dividido. Então, a gente vai encontrar algumas opiniões defendendo que nesse caso não precisaria, mas não encontrei nenhuma decisão a respeito. Eu já pesquisei o tema, mas não encontrei nada específico. Ao contrário, todas as informações que eu leio é no sentido de oferecer. Então, como diz aquele ditado, né, o seguro morreu de velho, é melhor oferecer para o condômino, porque, afinal de contas, o condômino ele poderá adquirir desde que, como está escrito no próprio dispositivo, ele pague tanto por tanto. Então, ele vai ter as mesmas condições do terceiro. Então, para quem está vendendo, não vai fazer diferença vender ali para o estranho ou vender para o próprio condômino, porque as condições serão as mesmas, não haverá um privilégio aqui.
Agora, se não foi respeitado, né, essa exigência, o prejudicado, ele vai ter aí o prazo de 180 dias, a partir da venda, para fazer valer essa sua preferência. Então, se ele quiser ficar com a coisa, né, com a fração vendida, ele, dentro desse prazo que é decadencial, ele pode depositar o preço, né, e haver para si a coisa vendida. Veja só, aqui a gente entra num outro contexto que também nos remete a uma preocupação, que é outorga de escritura de compra e venda com valor inferior ao valor efetivo do negócio. Infelizmente, assim, é uma coisa que ainda acontece, né? Mas vejam, nesse caso aqui, quando a gente está falando da venda do bem em condomínio, também coloca aí o alienante numa posição de risco se a escritura tiver sido outorgada por valor menor, porque esse condômino prejudicado poderá depositar o valor, e ele vai se valer de quais informações? As informações que estão lá no registro público. Então, num contexto como esse, é mais ainda recomendável, né, além de todos os motivos, né, a gente sabe que não se deve simular, né, um negócio, fraudar aí, prejudicar o fisco. Então, são muitas situações, além de fraude contra credores, são muitos contextos que a celebração da escritura de compra e venda no valor menor do que o valor efetivo vai colocar as partes numa posição de risco. Então, fico alerta aqui também para essa situação do condômino. Pessoal, encerrando essa parte de exigências, esse plano aí da validade, a gente vai entrar agora nas garantias legais. Primeira delas, a questão dos vícios redibitórios, vícios ocultos. Então, na compra e venda, a parte compradora, ela pode enjeitar esse imóvel se, depois de receber a posse dele, ela perceber, notar ali a existência de vícios e defeitos ocultos. Então, a gente tem aqui um contexto que o Código Civil, ele já exclui aquela questão do vício aparente, que é uma questão que tem aí mais relevância no Código de Defesa do Consumidor. Aqui, na compra e venda civil, o comprador, ao receber a coisa, se percebe ali um vício aparente, ele já deverá, de pronto, sinalizar esse vício aparente, porque senão depois ele não poderá reclamar. Agora, recebida a coisa, e somente depois percebido aí um vício oculto, e se é oculto já nos remete, então, a alguma coisa que está ali escondida, né, provavelmente é o quê? Estrutural, né? Então, percebido isso, esse comprador poderá até enjeitar. O artigo diz que desde que esse vício torne a coisa imprópria ao uso a que se destina. Então, a gente entende que tem ali uma gravidade tal que possa comprometer a habitabilidade do imóvel, ou então que lhe diminua o valor. E aí, nesse caso, ele pode até, ao invés de rejeitar o bem, o comprador poderá exigir o abatimento do preço. Aqui é uma situação muito tormentosa, porque o vício oculto, até por ele não surgir logo de pronto, muitas vezes, pela sua própria natureza, ele pode surgir depois de alguns anos. Então, vai exigir uma prova pericial, você tem que provar também que esse vício já existia ao tempo da compra e venda. Então, são questões que trazem uma certa dificuldade de solução, né? E o prazo decadencial, aqui no Código Civil, o prazo do Código Civil é de 1 ano a partir da ciência do vício oculto. Então, veja, o comprador também aqui, ele tem que ser ágil, né? Aparecer o vício, ele tem que, primeiro,
formalizar, tentar documentar o momento dessa ciência, porque se a gente está falando de uma posse que já foi transmitida há anos, ele provar que a ciência do vício foi só ali depois de 3, 4 anos, já é um desafio, né? Mas ele tem que fazer a documentação disso, a formalização dessa ciência naquele momento. E a partir dali adotar as medidas necessárias para reivindicar ou a resolução do negócio, ou até mesmo a indenização, que, por sinal, é o que a gente nota de mais frequência de ações judiciais sobre o tema, é uma indenização, né, o reparo que é necessário para, então, resolver, né, sanar esse vício. Entrando aqui na evicção, uma outra garantia legal. A evicção, ela significa aí a perda judicial da coisa, né? Característica dela é que essa perda, ela vai ocorrer posteriormente à compra e venda, mas por um motivo, uma causa anterior a essa aquisição. A gente tem aqui a questão de que o vendedor, ele perde a propriedade, né, depois, então, de já ter vendido o imóvel. É de uma situação diferente da venda non domino, que é da venda feita por a pessoa que já nem era o dono. Se essa perda de propriedade ocorre depois, é que a gente tem a evicção como uma garantia legal, que nada mais é do que a responsabilidade contratual desse vendedor de reparar o dano que ele causou ao comprador. O comprador vai ser desapossado da sua coisa, né? Então, ele tem que reaver aí o que ele pagou e, enfim, as perdas e danos, né, por conta dessa perda. Aqui, uma coisa importante é informação do comprador, tanto em relação à evicção, quanto em relação ao vício redibitório. Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso dia a dia, a gente comprar um imóvel usado, muitas vezes o próprio vendedor nem sabe que tem ali um vício, não sabe que, de repente, ele não sabe que tenha um processo em andamento, mas se souber, ele precisa transmitir a informação, porque como nós estamos aqui no âmbito de um contrato civil, uma relação que se entende como paritária, essas garantias legais, elas também podem ser objeto de negociação. Quando a gente está falando lá do vício redibitório, se o vendedor, ele informa, olha, já tive um problema tal, o encanamento é antigo, o encanamento é ainda de metal, vai ter que fazer aí alguma revisão em algum momento. Se ele dá a informação, se as partes colocam isso no contrato, ou até mesmo trazer ali uma modulação de responsabilidades, prazos, estabelecer prazos, olha, o vendedor será responsável pelo vício redibitório no prazo de se aparecer um vício oculto, em até 2 anos. A gente consegue trazer cláusula para modular essa responsabilidade. Na evicção também. Então, por mais incomum que seja, né, imagina alguém querer comprar um imóvel que sabe que existe uma ação que pode resultar na perda da propriedade, né? Então, não é comum, mas é possível, não haveria nenhum impedimento legal você colocar nesse contrato que o comprador foi cientificado da existência do processo X e que, caso ocorra a perda da propriedade, ele vai ter direito ao ressarcimento só do que pagou, com correção monetária, não terá direito a dano moral. Então, você consegue trazer aí previsões dessa responsabilidade. Não é uma situação comum, mas é importante a gente ter em mente, porque, especialmente em relação ao vício redibitório, surgem situações que sim, podem ser muito presentes no nosso dia a dia, no seguinte sentido: quem de nós, assim, compra um imóvel já usado, conhece exatamente como foi construído,
tem aí, às vezes, o histórico, né, o manual da construção, do empreendimento, ou mesmo conhece, no caso, eu estou falando aqui de apartamento ou de condomínio, mas vamos pensar, assim, numa casa mesmo, uma casa que já é usada há bastante tempo, né, uma construção antiga. Então, muitas vezes, o vendedor não conhece, né, como foi construído, ele nunca fez nenhuma reforma no imóvel, ele presume que tenham sido adotadas todas as práticas, né, importantes aí de engenharia, segurança, mas ele não pode ali se comprometer, se responsabilizar. Então, é interessante a gente ter esse olhar, especialmente em relação ao vício redibitório, para tentar sanear, evitar problemas depois de tanto tempo, que é sempre mais difícil, né, mais complicado de se resolver. Bom, mudando aqui um pouquinho o tema, mas ainda dentro de garantias, a gente tem as cláusulas ad mensuram e ad corpus. Bom, essas não precisa estar expresso, né, nos contratos, essas cláusulas, tanto falando da ad mensuram e ad corpus, assim como a evicção e o vício redibitório, são garantias legais. Se não estiverem no contrato, não significa que as partes não as terão. Agora, facilita muito, né, a aplicação desse contrato, dessas garantias, se você trouxer à disposição delas. A ad mensuram diz sobre a fixação do preço com base na área. Então, a gente tem aí um valor de metro quadrado da área, então o tamanho, né, as dimensões dessa área, elas são relevantes para determinar o preço. No nosso contexto aqui de área urbana, isso pode não ser muito comum, falando em contrato civil. Mas, quando a gente parte aí para a aquisição de uma chácara, um imóvel rural, normalmente o preço é fixado de acordo com essa área. No nosso dia a dia aqui, a gente está mais afeto aí às vendas ad corpus. Na venda de corpos, então, o que importa é, como o próprio nome diz aí, o corpo, né? É uma coisa, é um bem certo, um bem determinado. Aquelas características do bem é que foram relevantes para a fixação do valor e não especificamente a sua medida. Quando a gente coloca no contrato a medida, a área, então, casa com construída num terreno de 250 metros quadrados, essa informação, ela é meramente enunciativa. Não quer dizer que, se o comprador for realizar um projeto e for medir o terreno e descobrir que ele tem 245 metros quadrados e não 250, que ele poderá reivindicar aí ou um abatimento do preço, ou um complemento de área, que são as consequências que o Código Civil traz para essa questão de você realizar aí a venda com uma diferença de área, no caso da ad mensuram, que essa informação é relevante para a composição do preço. No nosso dia a dia, ainda que a gente esteja falando aqui de um imóvel urbano, que está sendo fixado pelo que ele é, pela coisa e não pela área, o preço está sendo considerado em relevância a isso. Se nós não colocarmos nada no contrato, vai ter aqui uma presunção que o próprio Código Civil traz, que é a de que até 5% de diferença você vai presumir que a gente está falando de uma venda de corpus. Sendo uma diferença maior do que essa, a presunção é de que ela é ad mensuram. Só que a indenização, ela vai ser fixada, se for o caso, né, de se fixar uma indenização com uma diferença maior de 5%, vamos pensar em um imóvel com uma diferença de 7% de área. A indenização não vai ser sobre a diferença de 5 para 7. A indenização vai ser de 7%. E até interessante
esse esclarecimento sobre esse percentual de diferença de área e de indenização, porque as partes podem também disciplinar a respeito disso no contrato. Embora, se não tiver dito nada, a reparação vai ser do percentual todo da diferença. Mas é possível trazer aí uma cláusula dizendo que, eventualmente, se ocorrer a apuração de uma diferença de área, vai ser ressarcido, vai ser feito o pagamento apenas do que da diferença que for superior a 5%. Você reduz, né, você pode reduzir aí essa indenização. Quando o contrato traz expresso ali a cláusula de corpus, não cabe nenhuma indenização se ocorrer uma diferença, tá? Eu encontrei, outro dia eu li um julgado que eu achei super didático, interessante, do desembargador, a relatoria do desembargador Francisco Loureiro, e era uma situação de uma permuta de um terreno. Pessoal, eu vou só ligar aqui a bateria do meu notebook, que ela está acabando. Vou dar uma pausinha aqui, rápida. Voltei. Aproveitando que eu parei de compartilhar a tela, está indo tudo bem? Vocês estão acompanhando? Está muito rápido? Quiser interromper, Tá fazer ótimo. alguma pergunta agora, nesse intervalo, a gente consegue. Tem duas perguntas, Fê. Quer responder agora, para dar uma respirada? Vamos assim, não fica tão longe, né? Tem a primeira pergunta aqui. Deixa eu achar aqui. Da Amanda. Não sei se vai precisar complementar aqui, qualquer coisa ela aparece aqui. Ela pergunta: o contrato particular de compra e venda com os requisitos que depois materiais seria passível de registro apenas com sentença declaratória? Ou existe outro meio do cartório que torne possível esse registro? Vamos lá. Contrato particular de compra e venda com os requisitos materiais, seria possível de registro apenas com sentença declaratória? Oi, tudo bem? Ó, ela aparece. Amanda está aqui. Qualquer coisa complementa, né? Deixa eu entrar para explicar melhor a dúvida. Não, é porque é especificamente sobre o slide que você comentou sobre um contrato que necessariamente precisa ser público, né? Mas na possibilidade de ser feito particular, mas que preencha ali os requisitos, que fique comprovado o real interesse das partes, na transferência do domínio e tudo mais. Nesse caso, a gente sabe que só vai ter eficácia realmente quando estiver registrado na matrícula, né? Então, via de regra, eu conseguiria o reconhecimento da validade desse contrato judicialmente, né? Mas a minha dúvida seria se teria um meio extrajudicial de atribuir esse reconhecimento de validade a esse instrumento. Por exemplo, sei lá, uma ata notarial, alguma coisa desse tipo. Ou seria só judicial mesmo? Então, aqui é um caso que, inclusive, assim, muitos procedimentos de uso capião que a gente realiza é pautado numa situação como essa, porque as partes celebram o negócio de uma forma que não é a forma indicada na lei, e aí você não consegue transferir o domínio, porque se você tem um contrato, vamos pensar que no conteúdo dele ali, todos os requisitos foram atendidos, só que o nome está lá, contrato particular de compra e venda, mas no texto você entende que é um compromisso de compra e venda, não é porque o nome é contrato de compra e venda que ele não vai ingressar no registro de imóveis. Ele pode até ingressar, mas o que ocorre é que nesse caso, se a gente está falando de compromisso, e eu estou falando que é compromisso porque não é uma escritura pública, não poderia ingressar, realizar transferência do domínio, mas ele consegue ingressar para
para que possibilite o direito real de aquisição. Ele ingressa como compromisso se no teor dele as cláusulas ali, os requisitos de compromisso estiverem muito claros. Se não estiver muito claro, certamente a gente sabe que existe um rigor para ingressar, né, no registro de imóveis, né? Então, se não tiver muito claro, aí por uma sentença declaratória você conseguiria, mas esses casos, normalmente no dia a dia, a gente acaba resolvendo eles por uso capião mesmo. Tá? Entendi. Especialmente se a gente vai falando de domínio, né? Para que ele possa transferir o domínio, aí vai ter que ser por essa forma. Certo, entendi. Perfeito, obrigada, viu? Gina, obrigada a você pela pergunta. Tem a da Mariana, né? No caso de venda de ascendente a descendente, considerando que um dos descendentes é menor e de outro casamento. A genitora deverá consentir em nome do menor? Ah, legal. Vou responder ao final, apenas deixar registrado. Olha, boa pergunta, né? Eu entendo que sim, que não teria nenhum problema. Aqui, a representante legal, né, consentir em nome do menor. Não vejo nenhum obstáculo, não. Só isso? Só isso, obrigada. Legal. Vamos voltar aqui a compartilhar a apresentação. E aí, gente, como tá agora? Vocês estão enxergando alguma coisa ou tá muito pequeno? Tá bom, tá como antes. Tá bom? Legal, então tá jóia. Bom, eu estava falando aqui de uma decisão judicial que eu achei super didática aqui do Francisco Loureiro, né, como de costume. Bom, ele traz aqui para gente uma situação de uma permuta, né, de uma área que tinha uma construção nessa área, e ela foi anunciada como 250 metros quadrados. Só que, quando a parte tomou posse e fez a medição, tinha 163 metros quadrados. Ela, então, promoveu uma ação visando anular aquele negócio, e ela trouxe ali, como fundamento, um vício redibitório, alegando que só pôde perceber a diferença de área depois que tomou posse, que era um vício oculto. E também alegou aí, usou um segundo argumento, que seria em relação à venda ad corpus, né? E aí, nesse caso, o desembargador Loureiro, ele traz um esclarecimento que é bem oportuno a gente fazer, em primeiro lugar, sobre a ação correta, né? Quando a gente tem uma questão de vício redibitório, a gente não pede a anulação, porque a gente não está no plano aí de validade desse negócio. Então, a ação visa aí redibir o contrato. Ele, com bastante delicadeza, ele sempre dá um recado ali, né? Ensina ali um pouquinho. Infelizmente, né? Às vezes acontecem, a gente lê as decisões e estão assim. Bom, e nesse caso, ele trouxe esse texto do Caio Mário da Silva Pereira, que eu achei assim muito elucidativo, e eu quis compartilhar aqui com vocês, porque vai ajudar na redação de cláusulas contratuais. Ele coloca assim, como que você vai identificar, né, qual foi o desejo das partes, a negociação ali? Você vai observar, primeiro, se já tem uma cláusula dizendo que é uma venda em caráter ad corpus, primeiro ponto. Alguns contratos já trazem essa informação. Se não trouxer a informação, essa declaração expressa, alguns elementos podem ser extraídos do contrato, como o modo de descrever o imóvel. Quando a gente tem aí ad corpus, você vai dizer a casa número tal, situada na rua tal, contendo
150 metros quadrados. Diferente na admensura, a redação, ela parte da área já. Então, você já começa a redigir falando que a área de tantos metros quadrados, então você já tem uma redação voltada, focada na área. Então, você observa a redação em relação à descrição do imóvel, a finalidade econômica desse bem, né? E também qualquer indício ou presunção de como que foi essa negociação para extrair qual foi o desejo das partes, né? Se essa informação de dimensão ela era meramente enunciativa ou se ela realmente compôs ali a fixação do preço. Lembrando ainda a presunção também que pode ser aplicada aqui dos 5% como referência para estabelecer. E no final das contas, esse caso, ele entendeu que a diferença na acessão, na construção, ela não justificava aí a ação e julgou a ação improcedente. Nesse caso, tinha cláusula de corpus, então a pessoa não conseguiu resolver o negócio. Cláusulas especiais. Então, saindo aqui das garantias legais, agora a gente vai entrar nas cláusulas especiais. As cláusulas especiais, elas precisam constar no contrato. Diferente das garantias legais, as cláusulas especiais, elas precisam constar. O Código Civil traz a retrovenda, que também não é uma coisa tão do nosso dia a dia, mas é interessante a gente conhecer, especialmente porque quando ocorre a retrovenda, na maior parte das vezes, é para disfarçar, é para garantir um outro negócio, o que não é permitido, que é vedado no Código Civil. Então, a gente tem contextos, por exemplo, de empréstimo. Então, você tem lá um mútuo e as partes, então, celebram uma compra e venda com a retrovenda, com o intuito daquela pessoa que tomou esse valor emprestado, ele, depois de quitar o empréstimo, acaba resgatando o imóvel, né, ao final. Mas isso não é permitido, né, deixando bastante claro. O que o código traz a respeito da retrovenda, então, ela tem aí um prazo de 3 anos, né, para esse resgate do bem. As partes podem até convencionar um prazo menor do que 3 anos, e é interessante que ela não incide ITBI no retorno do bem para o vendedor. Mas não é uma venda interessante, porque para o comprador, vamos trazer aqui realmente para a situação que o código previu, que é a situação permitida. Nesse caso, o comprador ele fica sujeito à vontade do vendedor. Então, ele adquire, a gente tem uma venda perfeita, acabada, então, operando todos os seus efeitos, né? Tanto que esse comprador, mesmo no prazo de 3 anos, ele pode vender o imóvel para uma outra pessoa. E como essa informação estará lá na matrícula, no registro de imóveis, quem adquire também se sujeita aí a essa vontade desse vendedor. Então, não é muito comum a gente encontrar alguém que queira comprar um imóvel nessas condições. Talvez aí um familiar, um tio, um parente que compre o imóvel e para ajudar o outro, olha, tem ali um sobrinho que está numa necessidade, vai fazer um curso, enfim, precisa de dinheiro, eu vou comprar o imóvel e se depois ele quiser recomprar, eu vendo para ele. Mas nesse caso, o código ele diz que para o resgate acontecer, o vendedor paga, ele devolve o preço com a correção. E também as despesas ali da transmissão, eventual benfeitoria erigida sobre o bem. É desprezado o valor de mercado. Então, isso também pode colocar esse comprador numa situação aí de prejuízo. Então, não é uma cláusula interessante, não é muito comum, mas vale a gente ter a compreensão sobre ela para alguma situação assim bem específica. Preempção ou preferência. Aqui a gente tem um contexto que
o vendedor também tem aquele apego, interesse em, de repente, comprar de novo o imóvel, mas já não fica ao desejo dele. A vontade aqui de vender parte do comprador. Então, se esse comprador desejar vender esse imóvel dentro de 2 anos da aquisição, e se tiver a cláusula de preferência para o vendedor, ele tem que ofertar primeiro ao vendedor. E o vendedor estará em igualdade de condições de um terceiro. E o preço aqui também, a gente não está vinculado ao valor da venda, está vinculado ao valor de mercado. O comprador vai estabelecer o preço que fizer sentido, né, para ele ali. Então, a gente tem uma preferência que é mais factível, né, uma situação mais factível aqui do que a situação da retrovenda. Mas, assim, aqui também tem uma peculiaridade que o código traz, que é o seguinte, não tem a cláusula especial, mas, dentro do prazo, o vendedor toma ciência que o comprador tem interesse de vender. Ele pode notificar e dizer, olha, eu tenho interesse de comprar. Então, de repente, ele pode exercer essa preferência por meio da notificação. É um direito que é personalíssimo, ele não vai conseguir transferir esse direito para um sucessor, e nem se o imóvel for vendido, quem comprar o imóvel nesse período não vai permanecer com essa preferência. Agora a gente vai entrar aqui, já estou me encaminhando para o fim, viu, gente? Cláusula resolutiva expressa. Bom, o Código Civil, ele traz aqui, né, no artigo 474 e seguintes, as previsões sobre cláusula resolutiva expressa. Então, a gente está acostumado a ver lá uma cláusula dizendo que qualquer das partes que descumprir uma obrigação contratual ensejará a resolução do contrato. Uma cláusula expressa genérica, né? Normalmente a gente vê assim, ou a gente vê aquela cláusula dizendo que, no caso de inadimplemento do preço, o vendedor poderá resolver o contrato. Pela redação aqui do artigo 474, ela se opera de pleno direito. E o artigo seguinte, ele traz, desculpa, no próprio artigo ele fala, no caso de não ter ali uma previsão expressa, sendo tácita, vai depender de uma interpelação judicial, né? Na prática, o que ocorre? Uma parte que descumpra o contrato, ainda que a gente tenha esse efeito, né, dela operar aí de pleno direito, é necessário que seja feita uma notificação, dando a oportunidade do cumprimento do contrato, para então acarretar esse efeito da resolução do contrato. A prioridade aí é que o contrato seja cumprido, né? E aí, se não for, a gente tem esse efeito da resolução do contrato. Uma sugestão é que a gente sempre utilize a cláusula resolutiva expressa com a nomenclatura aí usual de cheia, ou seja, trazer para ela a definição de quais são as obrigações que a ensejam, e não deixar que qualquer obrigação vai acarretar a resolução do contrato. Isso facilita a execução dessa cláusula, já pode dirimir ali questões como prazo de devolução de parcelas pagas, fixação de perdas e danos, por exemplo, ocupação do imóvel. Essas questões, seria interessante já trazer para a cláusula, para evitar aí mais celeumas, mais conflitos nessas definições, tá? Agora, uma questão um pouco tormentosa aqui sobre a cláusula resolutiva expressa, que é o seguinte: a gente tem aí a escritura de compra e venda, uma escritura particular de compra e venda com cláusula resolutiva expressa. Quais são esses efeitos dela perante o registro de imóveis?
Pela própria nomenclatura, ela nos remete a uma condição resolutiva, né? Mas, na realidade, essa posição, ela não é uma posição tranquila, em termos de doutrina. Então, a gente tem aí posições, né, contrárias. Temos posições que veem esse negócio com a condição resolutiva, então, o efeito prático disso é, a compra e venda, ela se dá de plano, ela é perfeita, acabada, e se ocorrer o inadimplemento, ocorre o implemento da condição resolutiva, você resolve esses efeitos, esses excessos, efeitos dessa compra e venda. De outro lado, você vai ter aí uma corrente que entende que é uma condição, na verdade, suspensiva, porque você tem a compra e venda condicional ao pagamento do preço. E aí, se a gente lembrar lá da definição da compra e venda, fica claro que a transferência do domínio, ela ocorre com o pagamento do preço. Quando você diz que esse pagamento é futuro, você tem aí uma expectativa. A gente acaba se assemelhando aí ao compromisso de venda e compra. Mas lembrando que aqui a hipótese, a gente está falando de um contrato de compra e venda, uma escritura pública de compra e venda com a cláusula resolutiva expressa. Na prática, o que isso pode representar, essa divergência aqui de entendimento? Eu coloquei um link no material, para depois vocês leem, tá com uma notícia do 26º de notas, uma decisão vinda aí da Corregedoria Geral de Justiça sobre uma situação prática que ocorreu da seguinte forma: foi apresentado no 4º Registro de Imóveis de São Paulo uma escritura de compra e venda com cláusula resolutiva. O cartório, então, ingressou ali, registrou a escritura sem fazer qualquer menção, né, à cláusula resolutiva expressa. A parte vendedora, então, suscitou, né, deu início ali ao procedimento da suscitação de dúvida, para que fosse o quê? Averbada essa condição, essa cláusula resolutiva expressa, na medida em que há um risco de um terceiro adquirir esse imóvel sem conhecer aquela cláusula resolutiva e, de repente, não observar que o pagamento não foi feito. Então, há um desencadeamento, né, a falta dessa informação no registro imobiliário. Essa questão, então, foi aí discutida e a gente tem ali correntes como do Serpa Lopes, do Venosa, entendendo pela resolução, então você tem ali uma compra e venda, e a cláusula resolutiva, ela figura como um elemento acidental, né? Consequentemente, se a gente vai olhar na lei de registros públicos, você não tem que dar notícia desse elemento acidental. Percebam, assim, a preocupação que a gente tem que ter, né? Porque se você pega uma matrícula de um imóvel e não tem ali a informação da cláusula resolutiva, realmente o adquirente pode se colocar em uma posição de risco, né? E essa situação eu senti na pele, porque eu comprei um imóvel com cláusula resolutiva expressa, registrei a minha escritura e esperava ver a averbação, inclusive obtive, né, a quitação do vendedor logo depois, só que na matrícula não constou absolutamente nada, não constou essa informação. Se eu tivesse vendido esse imóvel, quem fosse comprar não saberia dessa condição. Então, é uma situação bem perigosa. Mas nessa decisão, que eu coloquei o link para vocês, na verdade, o juiz, ele trouxe a seguinte solução: ele fez todo esse cotejo e ele fala que ele vê essa compra e venda como condicional. Então, em razão da natureza, a escritura vai ingressar sim no registro de imóveis, mas ela tem que ingressar
com a informação que seria um negócio condicional, gerando, então, a necessidade de, após o registro, ocorrer uma verbação dessa cláusula, indicando qual é o preço, forma de pagamento, vencimento, e com a quitação, você gerar uma nova verbação, informando, né, que ocorreu ali a quitação, a consolidação, então, dessa venda. E dispensa a necessidade de se fazer um outro instrumento, como ocorre no compromisso. Quando a gente leva o compromisso de compra e venda para a matrícula, quando ocorre a quitação, você precisa do contrato definitivo, né? Aqui você não precisaria. Mas percebam que é um arranjo que que visa, né, trazer esse efeito, né, erga omnes, evita trazer efeitos, consequências, como, por exemplo, uma penhora desse imóvel. Então, imagina que esse comprador, ele tem uma dívida e o credor dele penhore esse imóvel, mas ele não pague o preço e essa venda se resolva. Então, é uma série de consequências que podem acarretar a falta, né, da informação na matrícula. Fica, inclusive, aqui um alerta, mais uma situação, além de outras, que a gente vai relembrar já, para a gente olhar para o título. Então, no nosso dia a dia, a gente acaba pegando a certidão da matrícula do imóvel, mas é interessante a gente ter acesso ao título, porque seja até por um equívoco, né? O cartório, normalmente, não deixa passar esse tipo de informação, mas pode acontecer, e até nesse caso, como exemplifiquei para vocês da compra e venda com a cláusula resolutiva, trata-se de uma questão, de uma discussão jurídica, se é possível ingressar, se é necessário, se você tem que gerar a verbação ou não. Então, a gente tem aí uma situação que não é só um equívoco, deixou passar desapercebido, mas tem uma discussão jurídica envolvida. Inclusive, acredito que foi até numa outra decisão judicial que eu li, o juiz falava que quando a cláusula ela vem no corpo da escritura, ela dificulta ali para o cartório percebê-la e acaba passando aí desapercebido. Então, para nós que se estivermos aí conduzindo, né, assessorando uma compra e venda, é até interessante a gente fazer, no caso da cláusula resolutiva expressa, constar no próprio nome ali da escritura, na identificação da escritura, já de pronto, deixar assim bem ostensivo, né, que tem a cláusula resolutiva expressa para evitar que não ingresse a informação, que ela não fique visível, né, ali na matrícula do imóvel. Aqui, e aí, outras situações também são extremamente indicadas, que a gente tem acesso ao título, por exemplo, se ocorrer aí a lavratura da escritura da venda do imóvel do ascendente para o descendente, e se não ocorrer ali no texto já a anuência, né, dos descendentes, como que a gente vai saber se teve anuência ou não nessa cautela? É importante a gente observar se há a cautela, porque numa hipótese como essa, antes de você celebrar um novo contrato, você já vai exigir a apresentação dessa anuência. Assim como, se estivermos representando um terceiro que está adquirindo aí um imóvel em copropriedade, ou no caso de existir um direito de preferência do vendedor, né, da preempção, todas essas informações, elas ficarão muito mais perceptíveis se a gente estiver portando o título. Então, é uma dica e uma informação que eu acho que vai ajudar a gente evitar deixar passar informações imprescindíveis, né? Ter aí algum problema numa negociação posterior. Além disso, essa questão aqui da cláusula resolutiva, eu encontrei aqui um outro contexto dela, que é o seguinte:
que decorre dessa divergência de interpretação, se a gente está diante de uma condição resolutiva ou de uma condição suspensiva. Na leitura do Código Civil, a gente compreende que você não teria o ITBI na resolução. No entanto, aqui nesse julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, foi exigido no desfazimento do negócio o recolhimento do ITBI, compreendendo que aqui não, a cláusula resolutiva, ela tem a condição, ela é resolutiva. Então, o que significa isso? O contrato, a compra e venda, ela ocorreu. E quando ela é desfeita, para voltar, você vai recolher o ITBI novamente. Então, é mais um item aí para a gente ficar atento, né, no caso de celebrar esse negócio. O que não quer dizer que não devamos orientar, assessorar os clientes nesse sentido, né? No meu caso, por exemplo, eu, como compradora, quis fazer a compra e venda com a cláusula resolutiva, porque eu entendi naquele momento que era preferível para mim a segurança de já estar recebendo a escritura pública naquele momento, em razão da situação do casal que estava vendendo, existência de menor. Então, para mim, eu me senti mais tranquila, porque eu paguei 90% do preço, eu tinha uma parcela muito pequena para pagar ali em 90 dias. Eu preferi, né, nesse caso, fazer a escritura. Então, esses pontos que eu estou colocando para vocês são pontos, assim, para a gente observar, mas não para inibir ou desestimular de utilizar a compra e venda com a cláusula resolutiva expressa. Ainda vejo que é um excelente instrumento, porque, pelo menos por ela, você, ainda que ingresse no registro de imóveis com as averbações da cláusula, a gente já tem ali a só necessidade de averbar a quitação, e você já tem a transferência do domínio, né? Então, de cláusulas especiais, eu estou encerrando, essas são as principais cláusulas. Aqui, a trilha, né, que eu comentei com vocês, é mais como se fossem tópicos, né, para a gente ir observando. Então, informações que a gente deve relevar na hora de construir esse contrato, esse negócio, né? Então, um ponto importante: qual é o direito que o vendedor possui e que ele está transmitindo? Ele tem o domínio? A gente está com a certidão da matrícula do imóvel, vendo que essa pessoa está registrada ali no nome dela, então ela tem o domínio? Porque isso já vai ser um norte para a gente entender qual é o tipo de negócio que vai ser celebrado. Porque se esse vendedor, ele também tem um compromisso de compra e venda, a gente não pode falar de celebrar aí um contrato particular de compromisso de compra e venda. A gente vai conduzir para uma sessão, a gente vai se preocupar em como agasalhar aí o comprador, se estivermos representando aí a parte que está adquirindo esse direito, né, para que em algum momento ele consiga, sim, realizar o contrato definitivo, né, a compra e venda definitiva. Então, a gente o ponto, né, de partida é entender qual é o direito que esse vendedor tem, porque você não pode transmitir mais do que você tem. Se você só tem um compromisso particular, você não pode prometer para alguém que vai transmitir o domínio. Formas de pagamento também, como sendo aí uma informação que vai nortear o tipo de negócio, e aqui abre um leque bem grande, né, porque o fato de não ser uma venda à vista, né, ou de ser uma venda à vista, pode permitir a utilização de vários negócios. Um exemplo, a gente pode estar falando de uma venda à vista, mas, de repente, esse comprador não tem o recurso para pagar o ITBI, os emolumentos, e não quer, naquele momento, ele não está assessorado por nós, porque se estivesse, a gente não ia deixar ele não receber a escritura pública e não registrar o nome dele. Mas a gente sabe o que acontece. Então, muitas vezes, a pessoa celebra um compromisso de compra e venda, mesmo tendo efetuado o pagamento ali no ato, né, para o vendedor.
Agora, sendo parcelado, a gente tem a opção de trabalhar com o compromisso de compra e venda, ou partir, como eu fiz, da escritura pública de a compra e venda definitiva, mas com a cláusula resolutiva. Podemos até ir para uma outra figura que a gente não falou aqui, mas que tem muitas vantagens também, que é realizar a compra e venda com a instituição da alienação fiduciária, né? Vai trazer toda uma regulação diferente para esse negócio, fora do judiciário, no caso de falta de pagamento, e por ser uma coisa, assim, um tanto nova, se a gente observar a compra e venda, né, o compromisso de compra e venda, não é tão usual, né, mas super recomendável também. Então, e pode ser utilizado por particulares, não apenas por instituições financeiras, né. Aí, vindo aqui, adentrando nas partes, observações importantes, né, primeiro, capacidade das partes, né, capacidade de celebrar o negócio, né, capacidade de discernimento, né, tem que ser maior, enfim, as regras da capacidade que a gente conhece. Todas as informações que compõem a qualificação das partes, elas são importantes para o negócio. Então, quando a gente está falando aqui de imóvel rural, você saber a nacionalidade desse vendedor, do comprador, estado civil, principalmente, né, por conta do quê? Da outorga uxória, né, muitas vezes matrículas desatualizadas, que vão exigir a verbação do estado civil, né, então, mesmo a questão da união estável, né, que você pode, que é interessante que conste ou que se colete aí a anuência desse companheiro, lembrando que união estável ainda não é um estado civil, então a gente tem como estados civis casado, solteiro, viúvo, divorciado, mas convivente ainda não é um estado civil, então é exigido que você indague aí qual é a situação dessa pessoa lá perante o registro civil. Profissão, né, indicar profissão, especialmente para os empresários, por conta da necessidade de fazer algum levantamento de certidões de pessoas jurídicas. Domicílio também, tem algumas questões que perdeu um pouquinho aqui a sua necessidade, porque com a abrangência das certidões ao estado todo, a mudança de município nem sempre vai mudar alguma cautela, mas a gente precisa, inclusive, dessa indicação por conta de notificações. Então, ter ali, efetivamente, o endereço que as partes vão ser encontradas, e mais, hoje, a indicação do e-mail, a indicação do celular para a localização das partes é imprescindível que conste, né? RG e CPF, um alerta, né, para fazer o cotejo com o que está na matrícula do imóvel. O RG, a gente sabe que ele é estadual, então a pessoa, de repente, nasceu num estado, foi morar no outro, tem RG dos dois estados. Aí você pega um registro imobiliário que consta lá, qualificação do vendedor com RG, com um número de RG, e ele apresenta ali no momento da escritura ou do compromisso, um outro RG. Isso vai chegar no registro de imóveis, essa compra e venda, não vai acontecer ali o registro dela, a não ser que você tenha um documento complementar para esclarecer. Objeto, clareza no valor, na forma de pagamento, claro, na identificação do objeto principalmente, né, percentual em caso de condômino, trazer tudo isso muito bem delimitado, né. Origem desta aquisição, a gente tem, como eu falei anteriormente, além de mencionar no contrato a origem dessa aquisição, essa pessoa está vindo vender, e como que ela adquiriu esse bem, o que já nos ajuda muito, porque ao buscarmos essa informação desse vendedor, a gente já consegue, só de buscar a informação, sanar ali uma série de situações, evitar uma série de situações que causariam muita dor de cabeça, muito problema. Mas também esse olhar agora, que é referente a essas cláusulas que são especiais, essenciais, restrições legais, né, que acarretam até a anulação do negócio,
para a gente ficar bastante atento a elas. Atento aqui, né, a informações da partilha, né, quando a gente está falando aqui de observar a aquisição. Aqui ficou erradinho aqui a sequência, mas quando eu mandar o material para vocês, vou colocar na sequência certa, aqui a parte de preço com identificação do bem. Ainda falando sobre a identificação do bem, um alerta, especialmente quando a venda é de imóvel que não está em condomínio, ou uma casa, por exemplo, observar diferenças de áreas, e aí, independente da questão da de corpus, né, a questão de você dirimir essa diferença ali no momento da negociação, tem um lançamento de uma construção na prefeitura, né, no carnê do IPTU, só que a matrícula diz outra informação, provavelmente vai exigir aí a regularização de uma construção, então a gente observar essa informação é importante porque você já pode estabelecer com as partes quem que vai corrigir essa construção, né? Isso daí já vai evitar alguns dissabores futuros, né? Outro dia, eu coloquei aqui no meu perfil do Instagram uma brincadeira, mas não é bem brincadeira porque eu já vi acontecer algumas vezes, que é a questão da confusão das espécies dos contratos. Então, às vezes as partes, elas têm uma ideia, elas tentam ali achar uma forma daquela negociação acontecer, mas a gente tem que ter cuidado para formatar isso de uma forma jurídica coerente. Então, compromisso particular de compra e venda, que você estabelece ali o pagamento do sinal e depois estabelece que o imóvel vai ser alugado para o comprador por 12 meses. E ele vai quitar o preço depois dos 12 meses, porque às vezes essa pessoa precisa de um tempo maior para poder conseguir um financiamento imobiliário e não consegue financiar logo de início. Então, traz esse tipo de previsão contratual que vai acarretar alguns riscos, se essa pessoa não cumprir essa obrigação. Então, se ele deixar de pagar alguma das parcelas chamadas de aluguel, nós vamos fazer o quê? A gente vai entrar com ação de despejo ou a gente vai entrar com ação de resolução de contrato, com reintegração de posse? Então, tem alguns contextos para a gente tomar cuidado, para a gente não invadir outro tipo de contrato, né? Outra espécie de contrato. Por fim, aqui, esse tópico das certidões, vou fazer bem en passant e até chamo aqui vocês, convidos a participar da aula do professor Maestro, porque ele vai focar bastante a aula dele nas cautelas, nas seguranças, vai trazer esse tema, né, na exposição dele, e até pelo horário eu não conseguiria discorrer muito sobre ele. Mas, como a gente está falando da compra e venda, e a compra e venda, ela exige a forma solene, a escritura de compra e venda, escritura pública, né? Na escritura pública, a gente tem alguns documentos que são imprescindíveis para a sua lavratura, que estão indicados aqui na Lei 7433 de 85, que diz que o tabelião ele tem que exigir aí, além do pagamento do ITBI, né, as certidões fiscais, certidão de propriedade e ônus reais, ficando dispensada a sua transcrição. Então, se o comprador desejar dispensar a transcrição de todas as certidões que ele tenha solicitado, ainda que tenham sido extraídas, basta seguir aí o texto da escritura, dizendo que dispensou as certidões. Eu coloquei até aqui a fotinho aqui do senhor rezando, porque a gente está num momento muito delicado, né? Um momento super delicado agora, porque estamos sob a égide de uma legislação que diz que é dispensada as certidões de distribuidores forenses. A gente não precisa mais pedir a certidão lá de execuções, enfim, todas as certidões de prática que a gente está acostumado a pedir, certidão trabalhista, todas essas certidões. No entanto, ainda há um descompasso com o que a gente tem observado no judiciário. Então, naturalmente, quando a gente está assessorando os negócios, a tendência, né, é continuar extraindo as certidões,
até que a gente ganhe confiança que realmente no futuro vamos poder realizar o negócio só com matrícula. Agora, só, né, o risco aqui, lembrança para vocês. Lembra aquela compra que eu fiz, né? Supondo que eu não tivesse efetuado o pagamento, supondo que o vendedor tivesse ingressado com uma ação para resolver o negócio, essa informação não estaria na matrícula do imóvel. Se quem comprasse também não pedisse a certidão de distribuição, ele não descobriria que existia uma ação de resolução daquela venda. Então, percebam que a gente está ainda numa situação que não dá uma confiança, né, uma tranquilidade. Então, por hora, por aqui, eu continuo fazendo aí os levantamentos de praxe, né, a cautela, mas aí, mais detalhadamente, vocês podem ouvir mais a respeito com o professor Maestro. Coloquei aqui no final, só de lembretes, não era o enfoque de hoje, né? Outras cláusulas que são pertinentes ao compromisso de compra e venda, né? Que é a questão das arras penitenciais, arras confirmatórias, né? Especialmente no caso, quando tem arrependimento, né? Você estabelecer aí as arras, a perda das arras, no caso do arrependimento. Cláusula penal, aí a cláusula penal pode ser a moratória para o descumprimento, pagamento atrasado de alguma parcela, ou a cláusula penal no caso do descumprimento completo, né, da obrigação. Transmissão de posse, a importância de a gente ter aí no contrato uma definição clara de quando é o momento, né, dessa posse, a posse direta do imóvel, né, não só a posse geral, que é dada ali quando a gente outorga a escritura de compra e venda. E também, no caso, a gente está falando de compromisso de compra e venda, o objeto do compromisso é obter o quê? Contrato definitivo. Então, trazer ali a cláusula do comprometimento da outorga da compra e venda. Gente, olha, foi corrido, né? Mas esgotei aqui os slides. Eu sei que tem um tempinho curto, não vai dar para a gente explorar muito perguntas, mas eu fico totalmente à disposição para responder as perguntas de vocês. Aqui no chat, não sei se a Cíntia colocou, senão eu coloco aqui o e-mail, telefone para vocês contatarem, para a gente poder explorar algum tema que tenha passado aqui muito rápido e tenha acarretado alguma dúvida. Mas, assim, queria dizer que foi um prazer imenso, assim, para mim estar aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. E é isso, fico à disposição. Aqui tem perguntas no chat. A última que eu estou lendo aqui é a da Sheila Sinelli, Cíntia. Isso, Não Legal, tinha, entrou agora. Agora, legal, dá para Enquanto responder. isso, eu vou mandar aqui a lista de presença. A Cíntia já mandou aqui o link. Para quem quiser o certificado, já tem o link aqui. E aí eu estou mandando aqui os seus contatos também. Aí o pessoal vai pegando. Legal. Mas dá tempo de responder aqui a pergunta da Sheila, tá? Sim. Então, é bastante diferente, né? A cláusula resolutiva expressa, se ocorrer o inadimplemento do comprador, essa situação vai ter que ser dirimida ou via amigável, né? Você pode fazer uma escritura, né, de extrato e levar lá o registro no cartório. Ou então a gente vai ter que promover uma ação de resolução, uma ação judicial de resolução desse contrato, desse negócio, tá? Ao passo que, quando a gente tem alienação fiduciária, o procedimento vai correr via extrajudicial. Então, qual vai ser o passo a passo aqui, no caso da alienação? O comprador deixou de pagar a prestação. O vendedor irá noticiar via, né, ele vai fazer um requerimento ao registro de imóveis para que notifique esse comprador para purgar a mora, né, pagar ali a parcela ou as parcelas que estiverem em atraso, com todos os seus acréscimos, né, moratórios, e se não ocorrer o pagamento no prazo consignado nessa notificação, o que vai acontecer é que vai ter a consolidação da propriedade do imóvel na pessoa desse credor, que era o vendedor. Só que ele não fica com o imóvel. O imóvel,
após essa consolidação, que vai ocorrer mediante o pagamento do ITBI, né, das despesas para consolidar, ele tem que ir para um leilão. Indo para o leilão, esse leilão ele vai ser extrajudicial, vai ser divulgado, né, pelo leiloeiro, e aí um terceiro vem e adquire esse imóvel. Todas essas condições, por quanto que vai, isso estará definido, previsto. Carência, se tem que esperar 3 parcelas para então depois mandar para o leilão, tudo isso tem que estar previsto na escritura. É uma escritura bastante detalhada, né? Todo esse procedimento está previsto nela, então é bastante diferente. A situação é bem diferente, né, de um e de outro, tá bom? Consegui esclarecer, Sheila? Ficou mais algum ponto? Não sei se ela já saiu aqui do... Ela mandou aqui. Sim, obrigada. Legal. A Que doutora bom. Juliana Minguti levantou a mão. Juliana, se quiser abrir o microfone, abrir o Eu teu prefiro vídeo. fazer assim pelo microfone. Boa noite. Ótimo. Boa noite. Uma pergunta referente a documentos. A doutora colocou lá a restrição para estrangeiros. Eu vejo muito em compra e venda com alienação fiduciária, com financiamento, né? Uma gama de documentos para estrangeiro, para comprovação nos bancos, mas eles pedem de diferentes formas. Por exemplo, a Caixa Econômica aceita o RNE. O Bradesco, eles pedem a CNH, coisa que o estrangeiro talvez nem tenha aqui. Talvez não tenha, né? Como que a doutora, com a experiência da doutora, qual que é a dica que a doutora pode dar referente a esses documentos em diferentes assim, instituições financeiras? Na realidade, assim, as instituições financeiras é uma situação complicada, porque a gente acaba tendo que aderir às exigências. Se, por exemplo, o CNH, né, se não tem a CNH, talvez você até possa pedir para a pessoa extrair, mas você vai brigar lá com, não precisa da CNH, eu só preciso do passaporte. Né, o passaporte, na verdade, precisa do CPF, isso é uma exigência, tem que ter o CPF mesmo. Mas não há que se exigir a CNH, isso não faz sentido. Mas aí, muitas vezes, você vai ter que buscar uma outra instituição para poder fazer. O alerta que eu coloquei, inclusive, né, para a gente observar esses dados, é justamente essas peculiaridades, porque é uma situação, há um impedimento do estrangeiro realizar negócios, tirando a questão que existe um módulo específico, ele tem lá uma delimitação para aquisição de imóvel rural, que eu não me recordo agora a medida, uma coisa que faz parte do meu dia a dia, mas existe isso. Tirando isso, ele pode vender, ele pode comprar, né? Mas a gente precisa observar como está essa situação, né? Essa documentação dele, e aí vou ter que ir no caso concreto, porque se envolve uma instituição financeira e ela traz uma exigência, eu vou ter que atender, não tem muito que a gente brigar com eles em relação a isso, né? Mas pensando em termos de escritura, não precisaria realmente, precisaria aí do CPF, no caso do estrangeiro, CPF, o passaporte, inclusive, também serve como prova aí da identidade dele. Então, eu vejo isso como um documento que é mais do que um passaporte, do que um documento, mas, infelizmente, inclusive para a ortodoxória, não aceita. Eu tive um caso que o estrangeiro ele tem que vir até o Brasil fazer a RNE dele. Então, realmente. Aí é o tipo os desafios que a gente encontra mesmo por não ter, assim, uma padronização, né? Então, infelizmente, se vai envolver banco, aí ou você vai se sujeitar ali às exigências do banco, ou você vai fazer o quê? Vai ingressar com uma ação,
não vai realizar o negócio. Então, a gente vai sempre colocar na balança, né? Tem muitas discussões que a gente coloca na balança e vê o que vai valer a pena, o que vai fazer sentido, né? Muitas vezes vai fazer sentido esse estrangeiro se esforçar para atender ali uma regra, porque vai conseguir desenrolar o negócio dessa forma. Então, entendi. Mas obrigada. Desculpa. Não, Seria bom a gente bem. poder, né? A gente poder ali trazer. Sempre a gente busca subsídios na lei de registros públicos. Eu acho que é um ponto importante para poder discutir, né? Porque se para ingressar no registro de imóveis não é exigido determinado documento que a instituição está exigindo, por que não, né, trazer essa informação e argumentar? É um caminho, de repente, que pode ser utilizado aí num caso concreto. Sim, sim. Tá bom. Obrigada, doutora. Tá bom? Eu que agradeço. Gente, então, agradeço aqui novamente, viu, a participação de vocês. E, da minha parte, Cíntia, não sei se você quer dizer mais alguma coisa, ou podemos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Acho que podemos encerrar. O link já está aqui, né? O pessoal viu que o link está aqui para solicitação de certificado. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, podemos encerrar. E nos vemos amanhã na aula da doutora Josefa. Isso. No mesmo horário, amanhã nos vemos. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, até mais.